de atitude. De novo, todo mundo bem forte bem alto. Eu sou jovem de atitude. Glória a Deus. Podem sentar. Aleluia. Quando você pronuncia da sua própria boca, eu sou jovem de atitude, aí eu posso fechar os olhos e ver Claudinho sendo usado por Deus no louvor, com autoridade, porque Claudinho é sério e caladão. E senta aí e dá um pio no pisco. Mas quando pega o microfone para cantar, toda a autoridade do céu desce sobre ele e a voz sai uma voz belíssima e maravilhosa para louvar a Deus. Aí a gente vê Fabiana, que é mais calada que Davi. Quando fala assim, a vozinha bem franzinha. Mas aí pega o microfone e eu fecho os olhos e vejo canção e louvor cantando. Porque eles preparam o louvor perfeito para o Senhor. E fica algo lindo e maravilhoso de ver. E aí a gente vê, porque eu posso citar, minha esposa e eu, a gente esteve presente no carnaval lá na igreja Polo, em Peixinhos, no período em que os jovens da nossa igreja fizeram assim, ó, subiram. Porque a gente, quando veio para cá em novembro, a gente tinha que a gente visse um cheio de jovens. Aí veio dezembro, começou a diminuir. Chegou janeiro, subiu. E ficou Joyce sozinho. Feito doido para lá e para cá. Às vezes, na minha mente, eu dizia para mim mesmo, essa menina vai acabar se perdendo no mundo, porque só ficou ela. E quando acontece uma situação dessa, o jovem perde a força, porque viu se acabar aquilo que estava sendo formado. Um grupo belíssimo, bonito, formado aqui, de repente só Joyce. Mas aí, quando eu vi, a gente via a Joyce, ei, irmão, leva as meninas lá para a igreja nova, a gente fala, ei, irmão, olha, vamos lá, a gente vai marcar, vai dar uma pessoa e ela, aquela energia dela sozinha querendo dizer, eu não vou deixar a obra parar. Eu não vou deixar a obra correr, eu estou sozinha, mas não vou deixar a obra correr. Aí eu disse para minha esposa, Deus, Ele tem um propósito na vida dela. E aí a gente chega lá, em Peixinho, a gente vê inúmeros adolescentes de várias igrejas, e representando o Jardim Brasil, eu estava lá Joyce sozinho. Aí eu disse a minha esposa, eu tenho que registrar, filmei, passei para ela. Ela no meio dos jovens, e a gente via ela e outra menina se destacar, não para aparecer, mas porque estavam sendo usadas pelo Espírito Santo de Deus. E eu pude entender, e por mais que seja jovem, seja adolescente, que venha os pratos do mundo, os banquetes do mundo, porque Satanás, ele vai tentar entrar na mente do jovem. Satanás, ele sempre ataca a nossa mente, a minha e a tua mente. Porque eu digo a minha e a tua, porque nós adultos também, muitas vezes, Satanás tenta nos usar na mente, jogando dúvida. E Satanás, muitas vezes, vai jogar algo para te atrair para o mundo, vai te oferecer algo para te atrair para o mundo, vai te lançar uma proposta que aparentemente aos olhos não me parece boa para te levar para o mundo. E por várias vezes eu achei que eu ia ver essa menina cair. Vai se arrastando, cambaleando, muitas vezes sem força, porque a gente via que ela chegava aqui sem força, aquele olhar desanimado, aquela cara batida, mas estava aqui. Estava aqui. E hoje a gente vê Joyce pelejando. Por mais que seja difícil, por todas as situações que enfrenta na vida, a gente vê Joyce pelejando. Por que eu falo assim? Porque na maioria das vezes, nós adultos temos mania de olhar para os adolescentes, não, quando tem aborrecido, eu falei, só faz dar trabalho, só faz dar prejuízo, mas ninguém olha as virtudes que tem para dar. Ninguém olha que cada um dentro de si tem um tesouro maravilhoso que só falta descobrir para desabrochar. Há poucos dias eu pude ver Valdir ser usado na palavra maravilhosamente bem. A gente vê o jovem errando, sendo usado constantemente na palavra. A gente vê as meninas sendo usadas no louvor. São jovens que têm atitude, que têm qualidade, usados por Deus e que o inimigo rodeia o tempo todo tentando derrubar. Mas Deus tem um propósito na vida de cada um. Deus tem um chamado na vida de cada um. Olhe para você mesmo, feche os olhos, pense em vocês. Faça uma retrospectiva de toda a sua vida até hoje. Porque até hoje você vai lembrar de um monte de coisa. Mas se eu pedir, pense em você amanhã. Comece a tentar imaginar você amanhã. Muitas vezes você não vai conseguir imaginar, porque o teu amanhã está nas mãos de Deus.
propósito na vida de cada um de vocês. Daqui desse meio sairão pastores, missionários, presbíteros, missionários, levitas, sairão vasos cheios de unção para anunciar o evangelho de arrependimento e salvação. É daqui desse meio, é do meio de vocês. Como o superintendente chegou aqui e disse, temos que teremos isso aqui lotado e não caber de jovem. Nós teremos essa igreja aqui acompanhando de glória, com jovens servindo a Deus de coração. Você não está aqui em vão. Você não foi chamado para o Dejadal em vão. Você não está servindo a Deus em vão. Tudo tem propósito. Aleluia. Nós lemos em 1 Samuel, capítulo 17, versos do 38 ao 45, a trajetória de um jovem. Um jovem de uma casa de 8 irmãos. Ele era o mais novo, jovem Davi. Ainda não tinha subido o trono, ainda não tinha tido sua identidade revelada. Ele era apenas um jovem no anonimato que tinha ido levar comida, suprimento para os seus irmãos e saber deles se eles estavam bem para voltar com notícia para os seus pais. Era um humilde pastor de ovelhas que naquela sociedade, naquela época, era discriminado, entre aspas, porque era algo desvalorizado. Mas ele cuidava com amor das ovelhas do seu pai. Ele obedecia ao seu pai, cuidava das ovelhas do seu pai, com um amor tão grande a ponto de desafiar urso e leão para não perder uma ovelha. Aleluia, glória a Deus. E esse é o jovem de atitude que eu quero usar de exemplo para vocês. Não haveria outro jovem com tanta atitude que pudesse usar esse exemplo essa noite. E o primeiro ponto que eu quero falar com vocês sobre essa questão é que ser um jovem de atitude é um jovem obediente. Quer ver como? Quem está com a Bíblia aberta, abra. Quem tiver com ela fechada, abra para acompanhar que a gente vai mastigar. No verso 38, qual nós lemos, em 1 Samuel, capítulo 17, verso 38, a palavra diz assim: Então Saul vestiu Davi com a sua própria armadura. Ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e fez envergar uma couraça. Davi prontamente ele poderia fazer o quê? Não, Senhor, eu quero essa armadura, não, nem coloque em mim. Nem coloque em mim que eu não quero. Eu não sei usar isso não vai dar certo, eu vou lutar com o que eu tenho. Mas Davi ele foi obediente ao rei. Ele estava diante de uma autoridade, ele se ofereceu para pelejar, porque milhares de soldados que estavam ali estavam com medo de enfrentar um gigante, porque o duelo não seria muitos contra um, seria um contra um. O gigante Davi desafiou a que viesse um para um duelo com ele. Seria um duelo de arma contra arma, de soldado contra soldado. E o gigante tinha quase 3 metros de altura. Davi era pequenininho, franzino, de boa aparência. Para o gigante, quando olhou para Davi, o gigante enxergou logo o quê? Que Davi, ele não era preparado para aquilo. Por quê? Pela aparência do cabelo, pela aparência da pele, pelo cuidado. Davi ele não tinha a estrutura física de um soldado malhado, preparado, forte. Davi não estava vestido com a armadura de soldado, ele não vinha com postura de soldado, ele foi ali como um simples, humilde servo de Deus, desafiar e desafiar o povo de Deus. E ele obedeceu ao rei, ele vestiu a armadura, ele colocou capacete, couraça, cingiu-se com o cinto, colocou a proteção das pernas, colocou as botas, pegou o escudo, ele colocou a espada, tudo isso ele fez. Mas quando ele começou a andar, parecia um robô. O peso da armadura em seu corpo não permitia que ele conseguisse se equilibrar. E na mente, o Espírito Santo sopra para ele, isso não é para você. Você não precisa disso. Aí ele diz para o seu rei, não dá para mim não. Não dá para mim, eu não sei usar, não dá. Senhor, me desculpe, mas eu vou enfrentar o gigante com o que eu tenho. Então, um jovem de atitude, ele é um jovem obediente. Obediente a quê, irmão? Ele obedece primeiramente a pai e mãe, porque tem promessa na Bíblia para ele. Honra a teu pai e a tua mãe, glória, para que te prolonguem
os teus dias na terra. Aí quando a gente fala de jovens que não têm atitude, a gente olha hoje no noticiário adolescentes de 13, 14, 15 anos sendo assassinados por causa de dívida de droga, por causa de guerra de tráfico, guerra do espaço, porque não obedeceram ao pai. Não ouviram ao pai. A gente vê jovens de 13, 14 anos sendo presos, tendo que cumprir medidas socioeducativas, porque não ouviram o pai e mãe, não obedeceram o pai e mãe. A gente vê jovenzinhas de 13, 14 anos carregando um bucho enorme na barriga, um bebê com o qual não tem nem experiência para lidar, porque não ouviram a pai e mãe, não obedeceram a pai e mãe e quiseram enfrentar as aventuras da vida por causa de não obedecer. Tem muitos jovens e adolescentes sofrendo consequências dos seus próprios erros. Eu posso citar um exemplo na prática, porque eu tenho uma filha que hoje tem 18 anos, a qual nós não nos falamos desde o final do ano, e isso porque ela escolheu não ouvir pai, ela escolheu viver de todo jeito, ela escolheu viver suas aventuras, ela anda trocando de traficante o tempo todo, porque hoje ela está com um traficante, amanhã ela já deixa esse e já vai para outro, ela vive de ficar presidiário no presídio, porque é o hobby dela correr riscos, ela adora estar vivendo uma vidinha de prostituição, de bebedeiras, de drogas, desobediência. E assim ela já sofreu inúmeras consequências da vida e não aprendeu. Mas foi por falta de instrução? Não. Foi por desobediência. Então o jovem da atitude é um jovem que obedece a pai e mãe, é um jovem que obedece a professor da escola, é um jovem que obedece aos seus líderes na igreja, é um jovem que obedece aos mais velhos, é um jovem que ouve e tenta guardar para si o que está ouvindo, tenta assimilar aquilo e entender que é do seu bem, do seu crescimento. É um jovem que sabe ouvir um não e entender que aquele não hoje pode ser um sim amanhã, pode ser uma vida melhor amanhã. Esse é um jovem de atitude. E para começar, Davi, ele testemunhou para mim e para você como ser um jovem de atitude obedecido. Ele obedecia a Jessé, ele obedecia a seus filhos, ele obedecia a todos que estavam ao seu redor. O segundo passo, o jovem de atitude, ele é ousado. Vamos ver o verso 39, que diz assim: Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Disse Davi a Saul: não posso andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Assim, tirou Davi aquilo de sobre si. Veja, Davi ele poderia desistir de enfrentar o gigante naquele momento, por quê? Porque o gigante vinha com sua proteção dos pés à cabeça. O seu capacete só deixava ver os olhos e muito mal, cobria tudo. Ele vinha com um escudeiro à sua frente, lhe protegendo com um escudo enorme. E Davi ia apenas com a roupa do corpo, uma funda e 5 pés. Ousadia. Ele tirou toda aquela armadura do corpo e ele disse: não dá para mim não, eu vou enfrentar assim mesmo. Isso quer dizer que se você é um jovem de atitude, você é ousado. Você não deixa o medo de vencer em meio às situações difíceis, em meio às adversidades, em meio às tempestades, em meio às tribulações da vida. Quando as situações começam a virar controvérsia, você não joga a toalha e desiste não. Você diz: eu sou ousado, eu vou lutar, eu vou vencer, eu vou insistir, eu vou até o fim. Um jovem de atitude, quando ele começa a enfrentar situações difíceis, a melhor coisa que ele tem que fazer é correr primeiro para pai e mãe. Sabe por quê? Não há melhor conselho do que pai e mãe. Pai, eu não estou conseguindo lidar com essa situação aqui, como é que eu faço? Mãe, o que é que dá para fazer para passar por essa situação aqui? Era um menino na escola me perseguindo, eu estou sofrendo bullying, eu estou sofrendo pressão porque sou crente. Mãe, eu estou sofrendo pressão porque tem um rapaz que gosta de mim, mas ele não é evangélico, as meninas querem que eu namore ele, ou vice-versa. E nesse momento, um jovem ousado, ele não desiste para o pecado, mas ele corre para procurar o aconselhamento de pai, mãe, líder, pastor, presbítero, e quem tem experiência para passar. Essa é a ousadia que você tem que ter, é dobrar as coisas no chão, é conversar com Deus, é entregar em propósito toda essa situação, é dizer a Deus: eu não aceito perder nessa situação, me ajuda a vencer, porque Deus, do mesmo jeito que fez com Davi, Ele vai fazer com você. Glória a Deus.
Você é jovem de atitude, você é obediente, você é ousado. O terceiro ponto é que o jovem de atitude ele é estratégico. Veja o que Davi fez. Como ele usou suas estratégias para chegar no gigante. No verso 40. Então tomou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do primeiro, pô-las na bolsa que trazia e, lançando mão de sua funda, aproximou-se do filisteu. Qual a estratégia que você tem usado para lutar contra o pecado? Contra as perseguições? Contra as más influências da vida? Contra aqueles colegas que chegam no teu ouvido para tentar te convencer a fazer algo que desagrada a Deus, mas agrada a carne na tua mão? O que é que você tem feito para resistir a essas provações, às tentações do inimigo? Porque muitas vezes chega um colega e fala: é só um bolinho. Toma aqui esse bolinho, só um bolinho, só para te ver se é bom. Se não gostar, não deixa. É só um traguinho. Não acontece com crente, não. Acontece porque eu fui jovem, fui adolescente. E na sala de aula, dentro da sala de aula, a turma fumava maconha. Na sala de aula, a turma oferecia perguntando se queria. Soprava na minha cara a fumaça da maconha. Davi, ele olhou para o gigante, ele viu que o gigante era 3 vezes maior que ele. Mas ele teve uma estratégia. Ele foi lá no ribeiro, pegou 5 pedrinhas, colocou as pedrinhas na bolsa, pegou o seu cajado, a sua funda e saiu para o campo de batalha. Você é adolescente, mas você é um soldado. Você é um soldado que está numa guerra espiritual. A palavra de Deus diz que nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue. Nós lutamos contra as principados e as potestades do mal. E elas nos derroteiam o tempo todo, procurando espaço para nos estragar. O pecado está à porta o tempo todo. Você tem que criar uma estratégia, tem que ter arma para vencer tudo isso. E não há outro caminho a não ser aqui, na palavra do Senhor, para você encontrar a estratégia para vencer toda e qualquer tentação de Satanás. Como Davi fez estratégia. Se tem alguém oferecendo coisas ilícitas, a estratégia é sair correndo. Porque a palavra de Deus diz: fuja da aparência do mal. Se tem algum menino ou alguma menina no seu ouvido, não é evangélico, mas está querendo levar você para fazer coisas que não agradam a Deus, corra, fuja, repreenda, porque não é de Deus. Use a estratégia de Davi, tenha a estratégia para lutar e saia vencedor nessa batalha. Glória a Deus. O quarto ponto é que Deus, ele é o escudeiro do jovem de atitude. Vamos ler o verso 41, que diz assim: o filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Veja, o filisteu já não bastasse ter 3 metros de altura, e está todo encapado de ferro dos pés à cabeça, com uma lança enorme, de quase 2 metros, com a ponta bastante pontiaguda, a ponto de ultrapassar do lado do outro da pessoa. Ele tinha um escudeiro na sua frente, segurando um escudo que cobria quase todo o seu corpo. O gigante parava, o escudeiro parava, baixava o escudo ficava lá em cima protegendo. Quase não havia lugar para achar espaço para bombardear aquele gigante. Mas Davi ele ia sozinho? Não. A estratégia de Davi foi ir com o seu escudeiro à sua frente. Quem era o escudeiro de Davi? Deus. Deus ia à frente de Davi nessa batalha, e quando Deus ele vai à frente da minha e da tua peleja, a vitória já é certa. Quando Deus ele vai à frente, eu não preciso fazer nada, porque Ele já fez, e Ele entrega na minha e nas tuas mãos o nosso inimigo. Glória a Deus. Por que é que muitas vezes os jovens caem fracassados? Por que é que muitas vezes os jovens saem derrotados? Porque olham para o seu desafio e veem desafios gigantescos, mas não conseguem enxergar um Deus maior que o seu desafio. Não conseguem ver que Deus é maior do que qualquer situação, mas quando colocar Deus na frente, como escudeiro, a vitória vai ser certa em nome de Jesus. O quinto ponto é que o jovem de atitude, ele confia em quem? Está lá no verso 45, ele diz assim:
Disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Com quem você está indo para a guerra? O que é que você está usando para guerrear? Quais são os instrumentos que você encontrou para ir no campo de batalha? Porque a partir do momento que você abre os olhos, você já está na guerra. Abriu os olhos, Satanás já vem tentando para pegar o celular e dobrar o joelho para orar. É ou não é? Acontece muito isso. A primeira coisa é correr logo no celular para ver redes sociais, para ver se alguém falou no zap, para ver se tem alguma coisa interessante. A primeira coisa que acontece. E aí que nós temos que estar vigilantes. Nós temos que entregar o nosso amanhecer a Deus. Acorda de manhã, dobra o joelho. Senhor, muito obrigado por permitir que eu acordasse. Porque tantos desceram a sepultura, mas eu estou aqui para fazer tua vontade. Me mostra o que tu queres para mim. E ao levantar, por que não louvar o Senhor e adorar? Com cânticos e louvores. Por que não meditar um pouco na palavra de Deus para que aquela palavra seja o alimento, para alimente o seu espírito? E assim, sair para a escola, para o curso, para o trabalho, para onde quer que seja, preparado para toda a guerra que encontrar na rua. Porque nós crentes encontramos pessoas que vão soltar piadinha. Fala, irmão, só quer ser santo? Fala, bênção. Vamos sempre ouvir alguma ofensa, seja em casa, seja na escola, seja em qualquer lugar. Nós temos que estar preparados. E só podemos nos preparar com palavra, jejum e oração. Estaremos fortes. Porque não adianta eu estar aqui na igreja, louvando, glorificando, pulando, mas lá fora eu não sei testemunho. Na escola ninguém nem percebeu que eu sou crente, nem sabia que eu sou crente. No curso ninguém nem percebeu, nem sabia que eu sou crente. E quando souber que você ou eu somos crentes, tu é crente? Estou passado. Imagine. Aí se uma pessoa olha para mim e para você, ela já se imagina Jesus Cristo naquele dia. No dia do julgamento, quando olhar para você, Senhor, aparta-te de mim que eu não te conheço. Por quê? Porque as minhas obras não condizem com as minhas atitudes. Eu ajo de uma forma, mas na igreja eu represento de outra. Na rua eu sou de um jeito, mas na igreja eu sou de outro. Está em cima do muro. E em cima do muro vai ficar tudo Cristo que é. Mas eu creio que nesse dejatal o Senhor está levantando jovens de atitude, preparados para a guerra, prontos para lutar no bom combate do Senhor. Deus está enchendo cada jovem aqui de missão, de poder e de autoridade. Levante sua mão direita para o céu. Levante a mão direita para o céu. Porque Deus está derramando sobre você autoridade para expulsar demônios, para curar, para poder ressuscitar, para fazer milagres e maravilhas sobre você. Na vida de Deus. É Deus quer usar você. Ele não quer que você chame outro, Ele quer usar você. Quando alguém estiver de dor de cabeça na sua sala, levante sua mão, ore por aquela pessoa, repreenda aquela enfermidade em nome de Jesus e tenha fé que Deus vai fazer. Ele vai colocou sobre mim, sobre você, o Espírito Santo de Deus, para que milagres e maravilhas fossem feitos. Para encerrar, eu queria convidar todos a abrirem Efésios capítulo 6. A partir do verso 10, Efésios 6, a partir do verso 10, em nome de Jesus, porque se nós estamos diante de soldados do Senhor, os soldados do Senhor têm que estar revestidos da armadura de Deus, preparados para todo e qualquer combate. Efésios 6, a partir do 10, ele diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Aleluia. Portanto,
tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Aleluia. No dia mau, você está pronto? Você está preparado? No dia mau que ele fala, são os dias difíceis na vida. São aqueles dias que a gente acha que não vai conseguir vencer. Aqueles dias que a gente está enfrentando uma novidade ruim e diferente. Algo novo. E o coração acelera, as pernas tremem, a gente, o nosso pensamento faz assim agora. E é aí que vem aquela voz dizendo assim, ó, eu sou contigo. Veja o que é que ele diz, veja quais são as armaduras. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Então, o primeiro passo, cingir o lombo, vocês vão colocar o cinto da verdade e a couraça da justiça. É ser justo. É ser justo. Ser justo é fazer tudo aquilo que é certo, que é reto. É ver a nossa consciência, o Espírito Santo dizer, não vá por aí e não irmos. Não pegue aquilo e não pegarmos. Não faça isso e não fazermos. Isso é ser justo. E viver na verdade. E só dá para viver na verdade se obedecer a a palavra. Aleluia. E ele prossegue dizendo, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Nós não podemos andar descalços. Os nossos pés espirituais, eles têm que estar calçados com o Evangelho da paz. Nós temos que estar firmados na palavra do Senhor. O meu coração e o teu coração tem que transbordar a palavra do Senhor. Eu tenho que ler a palavra do Senhor de dia e de noite, meditar na palavra de dia e de noite. O salmista Davi, ele disse assim, escondi no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Então, por que é que você e eu temos que esconder no coração a palavra de Deus? Por que é que você e eu temos que nos alimentarmos da palavra de Deus para não pecarmos contra Deus? Porque quando pecamos, às vezes achamos que estamos pecando contra a nossa mãe, porque desobedecemos, contra os nossos líderes, porque desobedecemos, contra alguém que fazia algo errado, mas nós estamos pecando contra Deus. E nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Então que cada adolescente, cada jovem possa calçar o calçado da preparação do Evangelho da paz. Aleluia. Ele também segue dizendo, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aí vem aquela parte que eu falei que vinha o escudeiro do gigante, mas Davi ia com Deus. Você tem fé no seu coração? Você tem fé no seu coração? Porque se você tem fé no seu coração, esse escudo chamado fé apagará todos os dardos inflamados que o maligno lançar sobre ti. E sabe por que apagará? Porque o inimigo ele lança dardos pegando fogo para queimar o nosso espírito, para matar o nosso espírito e nos destruir. Mas quem tem fé, está firmado na palavra, ele tem proteção com o escudo da fé e os dardos inflamados não tocam nem em mim e nem em você. Aleluia. E para encerrar, ele diz assim, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós calçamos os pés, nós colocamos a couraça e o cinto, nós colocamos o escudo, a espada na mão e o capacete da salvação. Se andarmos assim, armados com a armadura de Deus, nunca o inimigo conseguirá chegar até nós e até você. Mas nós venceremos todo e qualquer combate, porque Ele, o Senhor dos Exércitos, estará conosco. Que Deus nos abençoe, que Ele possa aplicar essa palavra no nosso coração e que vocês, cada dia mais, sejam jovens de atitude, que lutam para fazer a vontade de Deus. Deus abençoe a cada um.